Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dia 21/9/2023, vamos iniciar nossa aula de número 4 no módulo Análise de Investimentos. Eu vou estar fazendo a apresentação aqui para vocês e vou deixar o vídeo por último, porque sempre aparece aqueles alunos, né, que entram um pouquinho mais atrasado, e aí eu tenho que estar com a minha tela disponível para aceitá-los. E aí fica mais interessante eu aceitá-los quando eu estou fazendo aqui a apresentação, porque eu posso estar interrompendo a apresentação a qualquer momento para aceitá-los. O vídeo já é um pouco mais complicado. Então, vamos continuar falando, né, sobre a análise de investimento dentro do curso de gestão financeira. Só um minutinho, a gente já vai dar início, pessoal. Boa noite, Dara, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Bom, pessoal, ainda vamos continuar falando aqui sobre análise de investimentos. Vou fazer a apresentação para vocês do conteúdo e após a apresentação a gente vai passar um vídeo para vocês. Deixa eu ver o negócio aqui. Aqui hoje é a aula de número 4. Acho que eu não fiz atualização aqui. Então vamos lá, vou apresentar aqui a aula para vocês. Boa noite, Ilka. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Então vamos lá, né, para a nossa aula 04. E vamos continuar falando da análise de investimentos. O que é necessário para fazer uma análise de investimentos? Bom, a gente sabe, né, que existe aí várias ferramentas disponíveis para a gente poder estar fazendo essa análise de investimento. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Então nós vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre algumas destas ferramentas. São várias e nós vamos falar de algumas delas. O que é necessário para fazer uma análise de investimento? Para que você faça a análise de investimentos da forma devida, é fundamental
que acesse o prospecto de todas as aplicações que estão no seu radar. Prospecto, né, quando a gente fala de analisar tudo que está ao nosso redor, captar todas as informações. Quais são as fontes de investimentos? Então eu tenho que analisar todas elas. Boa noite, Daniel, Everton, sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então eu preciso analisar todas as fontes que estão no meu radar, que estão ao meu redor, né? Quais são as empresas, quais são as propostas? Eu preciso analisar todas elas. Recomenda-se que sempre seja feito o cálculo com fins corporativos. Diga-se. Aí nós temos aqui, vamos dar continuidade aqui no contexto. Então, recomenda-se, né, que seja feito todos os cálculos com fins corporativos. Dessa maneira, você assegura que terá toda a composição do necessário de que precisa para fazer a melhor escolha, seja para sua carteira de investimentos pessoais, seja para sua carteira de investimentos empresariais. Além disso, você terá contato com informações precisas e que garantirão toda a estrutura do investimento. Assim, terá conhecimento reunido em um só lugar sobre o histórico do investimento e do seu potencial de retorno. Então, o que é necessário para fazer uma análise de investimentos? A gente vai utilizar das ferramentas que nós temos à nossa disposição para poder esclarecer todas as empresas de investimentos que estão ao nosso redor, para esclarecer quais são as melhores fontes pagadoras de juros que nós temos à disposição, analisar a questão da segurança, do tempo, da taxa de juro que será imposta, que nós iremos receber, né, sobre essa taxa. Então, tudo isso vai fazer, né, com que eu analise qual seria o melhor investimento para eu poder fazer. Aí nós temos até uma imagem, né, mostrando aqui alguns gráficos, né? A gente observa na imagem vários gráficos, né, várias análises. Por que vários gráficos? Aqui a gente pode comparar um banco e outro. Por exemplo, eu posso fazer uma análise de CDBs do Bradesco, do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Sicobi, do Sicredi. E aí eu vou juntar todas essas companhias, entre outros, né? Temos a Nubank e entre muitos outros, PicPay. Então eu vou fazer uma análise entre todas essas instituições e vou colocar isso num gráfico para ver qual é o que vai me dar um melhor desempenho, qual é que vai me dar um retorno satisfatório em menos tempo, certo? E aí eu vou analisar esses dados ainda, porque dados devem ser analisados. Boa noite, Liane, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Quais são os métodos de análise de investimentos? Bom, nós temos muitos, mas nós vamos citar alguns aqui. Em relação aos métodos para que o investimento seja analisado, é sempre necessário ter em mente que eles são múltiplos e podem ser combinados, revelando ao investidor quais são as suas melhores chances em relação às aplicações que você selecionou, ou as aplicações que selecionou. Vale sempre lembrar que todas as informações relativas ao investimento sempre se encontram em um prospecto, que é um documento elaborado pela gestão de um fundo de investimento de ações ou mesmo pelo banco. Então a gente vai sempre por esse caminho, né? Ou é um fundo de investimento de ações ou é um banco. Não tem outro meio.
Ela tem agiotagem, né? Dessa forma, você sempre deve buscar por esse documento e analisar de forma cautelar todas as informações ali presentes. Então a gente vai, né, fazer esse prospecto, que é o quê? Captar essas informações dessas empresas, né, a tudo que refere ao investimento que nós queremos fazer dentro de cada uma delas. E aí a gente vai analisar, né, quais são as propostas, as taxas de juros, os tempos, e a gente vai analisar todos esses dados para saber a qual que seria ali mais atrativa para a gente. Dito isso, vamos às formas de análise de investimentos. Playback é uma das ferramentas, né, ou é uma das formas. O Playback é uma ferramenta utilizada para a análise de uma aplicação financeira e tem por objetivo demonstrar o tempo necessário para que uma aplicação gere exatamente aquilo que foi investido. A sua formação aí nós temos, né, uma fórmula para a gente conseguir fazer esse cálculo. Qual seria essa fórmula? Playback, que é o valor. Aqui no caso nós temos o investimento inicial. Playback é igual o investimento inicial. Se você, por exemplo, vai investir 10 mil reais, então você vai colocar 10 mil reais. Então playback é igual ao investimento inicial dividido pela média de fluxo de caixa. Então aí a gente vai fazer o cálculo para ver quanto que a gente vai conseguir. Assim podemos aplicar. Por exemplo, playback 50 mil reais dividido por 2.500 reais, que é igual a 20 meses. Então eu posso aplicar, né, dentro desse tempo dos 50 mil reais, eu posso fazer essa aplicação de 2.500 reais, né, e chegar à conclusão de que se eu quiser, né, os 50 mil reais mais os juros, mais o que eu vou aplicar depois, aí no caso a gente está contando só do principal, eu vou aplicar ele em 20 meses, certo? Então 50 mil reais em 20 meses, né, aqui nós temos 2 mil reais no caso, 2.500 reais, que é o tempo inicial mais a média do fluxo de caixa. Ou seja, se você fizer uma aplicação de 50 mil reais e ela te render 2.500 reais a cada mês, ao final de 20 meses você terá novamente 50 mil reais. Mas aí eu digo para você, você investiu 50 mil reais, né? Fez um investimento de 50 mil reais. Você vai levar 20 meses para poder ter os 50 mil reais de volta. 20 meses. Compensa para você investir só os 20 meses para ter só os 50 mil de volta? Não, você vai ter que investir mais tempo. Por exemplo, não, eu investi lá, né, 50 mil reais, com 20 meses eu consegui tirar os 50 mil de volta. Então agora o que eu vou ganhar em cima dos 50 que eu tenho é lucro. Então é lucro. Aí digamos assim, eu tenho 50 mil, eu investi esse dinheiro, com 20 meses eu tirei os meus 50 mil e ainda sobrou 50, porque eu recuperei os meus 50. Sobrou 50 investido, certo? Então você tirou 50 mil em 20 meses e agora você tem 50 mil lá investido ainda. Por quê? Você não tirou o valor do investimento, você só tirou, né, o que você investiu. Então, você vai deixar esses 50 lá para continuar rendendo, né? Aí você pode, por exemplo, pegar esses 50 e investir em outra coisa, ou então você pode deixar os 100 investido, certo? Então, esse é o playback, para a gente descobrir qual é o tempo do valor do investimento. Digamos que eu vou comprar uma casa, eu vou pagar 50 mil na casa, e aí eu vou alugar essa casa. Eu vou alugar ela por R$ 2.500 por mês. Quanto tempo vai levar para eu poder tirar o dinheiro que eu dei na casa de volta? 20 meses. Então, daqui 20 meses eu tirei os 50 mil reais que eu investi na casa e eu ainda tenho a casa.
Então eu tenho 50 mil e eu tenho a casa. Então eu posso pegar os meus 50 mil e comprar outra casa. Entenderam? Então esse é o playback, é o tempo que leva para que o meu investimento me traga, né, o valor investido de volta. Agora sim, a gente entende que tem empresas que investem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e isso leva até 10 anos para poder tirar esse dinheiro de volta. Por isso é que muitos investidores investem para ter retornos a longo prazo. Imagina, você investiu 10 milhões, aí você fala assim, quanto tempo eu vou tirar o meu dinheiro de volta? 10 anos. Tá, tranquilo. Então daqui 10 anos eu vou tirar o meu 1 milhão de volta, né, e ainda vou ter a empresa. Ainda vou ter um negócio que vai continuar me gerando lucro. Entenderam? Então, assim, os 10 milhões, né? No caso, o cara investe 10 milhões para poder ter esse dinheiro de volta em 10 anos. Então, daqui 10 anos ele tirou os 10 milhões e ele ainda tem um negócio que vale mais que 10 milhões, né? Talvez esse negócio vai estar valendo aí uns 20 milhões, porque tem a questão da valorização do imóvel. Então, esse é o playback, é para descobrir o tempo, né, que leva para poder ter o dinheiro de volta. O tempo do investimento. E esse é um dos métodos mais simples para análise de investimentos e pode ser utilizado de muitas formas. No entanto, vale mencionar que ele não considera eventos como inflação, né, por exemplo, que é um valor do dinheiro através do tempo. Então, quando a gente pode falar que ele não considera a inflação e também não considera a valorização. Ou seja, dinheiro investindo em poupança não valoriza, né? Agora, se você investe o dinheiro em um imóvel, esse imóvel vai valorizar. Imagine que você comprou um imóvel de 2 milhões. Imagine que você vai ter retorno, né, financeiro, você vai alugar esse imóvel e ele vai te retornar ali em 10 anos. Então, daqui 10 anos, se você pagou 2 milhões nesse imóvel, daqui 10 anos esse imóvel vai estar valendo 5 ou 6. Porque ele vai valorizar. Tudo valoriza. E aí, só que aí quando a gente fala do playback, ele não vai analisar essa situação. Tanto da inflação, que pode comer o seu dinheiro, né? Você pode investir aí, por exemplo, numa caderneta de poupança, começar ali a tirar um dinheirinho, ou em CDBs, mas pode ser que a inflação também vai comendo, depende muito do valor da inflação durante o ano. Pode ser que a inflação vai comendo ali o seu lucro, né, durante o ano, e quando chegar no final do ano você praticamente trocou 6 por meia dúzia, né, porque imagine que você tinha 10 mil, você investiu os 10 mil, e aí daqui um ano, se a inflação foi alta, né, você perdeu o dinheiro com a inflação, o seu dinheiro daqui a um ano, né, vai estar muito desvalorizado. Então, o que você vai ganhar de juros em cima desse dinheiro talvez não vai suprir o valor da inflação que ele sofreu, certo? E tudo tende, né, para aumentar a inflação. Né? Por que aumenta a inflação, professor? Por que diminui a inflação, professor? Bom, a inflação ela é puxada pelos preços das mercadorias. Ela é puxada, né, pela economia de um país. E depende muito dos nossos governantes. Por quê? Por exemplo, se o nosso presidente da República gasta mais dinheiro do que ganha, sinal que nós vamos ter inflação. Por quê? O governo está gastando muito, está gastando mais do que ele arrecada. Isso aumenta a dívida pública. Aumentando a dívida pública, aumenta as taxas da Selic. E aí a gente vai ter inflação. E a inflação começa a subir. Foi o que aconteceu na Argentina. A Argentina hoje é um dos países que tem maior inflação do mundo. O que acontece? A moeda deles não tem mais valor. Por que chegou a esse ponto? O governo gastando mais do que arrecadava. Isso foi aumentando a dívida do país a ponto, né, de o dinheiro já não valer quase nada lá mais. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A observar como que tá as despesas.
nós estamos tendo déficit ou nós estamos tendo crédito, né? Como que está a análise, né? Nós sabemos que nosso governo atual está gastando mais do que está arrecadando. Então, se vocês olharem para a análise lá do governo, os próprios dados do governo mesmo, vocês podem pesquisar, vocês vão ver que o governo gastou 47 milhões a mais do que ele, quer dizer, gastou 47 milhões abaixo, né, do que ele poderia ter gastado. Então, se ele não tivesse gastado nada, nós estaríamos no gráfico, né, nós não estaríamos devendo nada, mas aí a dívida pública aumentou em 47 milhões nos últimos 6 meses. Isso não é muito bom. A gente espera, né, que isso melhore, né? A gente espera que o governo comece a ter um pouco mais de equilíbrio nas contas públicas. O mercado financeiro está sofrendo muito com isso, né? Isso vai atingindo todos os brasileiros, viu, gente? Não pensa que não vai atingir, não. Que chega um momento que atinge todo mundo, que é o caso da Argentina, Venezuela, entre outros países, Cuba, que são países que estão quebrados, né, sofrendo horrores por conta de inflação lá em cima. Então, quando a gente fala desses investimentos, né, esse tempo que leva, né, para eu poder ter o retorno, eu tenho que avaliar essas questões também. E aí a gente tem outras ferramentas que vai fazer essa avaliação. Valor presente líquido. O VPL, né? Então, o valor presente líquido é conhecido como VPL. É um tipo de análise de investimento que tem por objetivo apurar o valor presente de uma série de movimentos de fluxo de caixa, em relação à taxa de retorno mínima e líquida do que foi investido inicialmente. Professor, Sim? não sei se é meu celular ou se é o seu áudio está muito baixo. Eu vou desligar e pedir para entrar novamente. Pessoal, é só para a Jéssica ou para você está ruim também? Tá tranquilo. Então tenta novamente, Jéssica. Também está tranquilo. Aqui também tá tranquilo, professor. Ótimo, obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Então, pessoal, vamos falar um pouco mais, né, sobre o VPL aqui. Assim, podemos utilizá-lo como uma forma de apurar alguns valores futuros em relação ao valor presente, oferecendo uma forma de controlar de forma mais aprofundada as suas ações, de acordo com uma taxa de rentabilidade histórica ou já pré-determinada. Isso aqui é muito interessante, que quando a gente fala desse VPL, né, a gente vai utilizar o que? O fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa, a gente consegue fazer uma análise do passado e fazer uma projeção para o futuro, né? Por que a gente tem aí, eu não sei se vocês têm observado, mas a gente ouve todos os dias, né, nos jornais, eles falarem, olha, o governo mandou a proposta para o Congresso aprovar, a proposta, né, do próximo exercício. Então, a gente vai analisar, aí o Congresso vai analisar como o governo vai destinar as verbas, né, governamentais, como que ele vai tentar ali fazer o equilíbrio das contas públicas. Então ele manda para o Congresso aprovar. Com base em quê? Nos dados, né, passados. Então a gente analisa os dados, né, do passado, que foi investido, para a gente fazer uma projeção futura do que a gente pode fazer de investimento. Fazer uma projeção futura também do que a gente vai ter, né, do que a gente vai ganhar, do que a gente vai arrecadar. Né? E aí, se o governo pretende gastar mais, ele precisa arrecadar mais. Porque senão cresce a dívida pública. Quando a gente fala, né, que os caixas do governo não têm dinheiro, as pessoas falam assim, não, mas por que o governo continua gastando, gastando e gastando? Porque existe, né, uma dívida pública que vai só aumentando. Cada vez, né, que o governo gasta mais do que ganha, aumenta a dívida pública. Não é que não tem o dinheiro, tem dinheiro. Né? O governo pode imprimir dinheiro, então o dinheiro não falta, só que aumenta a dívida pública.
Cada vez que o governo gasta mais do que arrecada, ele aumenta a dívida pública. Ele está pegando dinheiro que não tem, que não existe. E isso vai fazer falta lá na frente. Porque quanto maior a dívida, né, maior é a inflação, maior é as taxas de juros, maior é a taxa Selic, aí não tende a baixar, aí tende, né, só aumentar. E isso vai refletindo aí em toda a população. Ao longo do tempo, as pessoas começam a sentir isso. Né? Nós sentimos isso lá atrás, em 2014, 2013, 14, 15. O Brasil sofreu a maior recessão da história. Por quê? Estava gastando mais do que ganhava durante alguns anos. E aí chegou um momento que entrou em recessão. Terrível. Então o Brasil estagnou em 2013, 14. Por conta de quê? Gastar mais do que ganha. E aí a gente tem que equilibrar as contas. Imagina se você gasta mais do que você ganha. Vai dar certo? Não vai. Então, sempre tem que ter um equilíbrio das contas. Por isso é que o governo sempre manda, né, para o Congresso Nacional analisar, né, ali as contas públicas. O que vai ser arrecadado, né, e o que vai ser gasto, com o que vai ser gasto. E é lógico que aí depende muito de cada, né, presidente, depende muito do interesse de cada um em fazer ou não investimentos, em destinar ou não investimento para alguma área ou não. Então a gente sabe que sempre tem, quando a gente fala, né, de presidente da República, a gente fala de política. E a política ela está atrelada, né, a esses orçamentos. E isso aqui é muito ruim. Eu sempre falo que eu acho isso muito ruim. Né, quando a gente fala que a política está atrelada ao orçamento. Porque aí o presidente da República, seja ele qual for, ele sempre tem alguma bandeira que ele defende, então, ou algumas bandeiras que ele defende. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que o governo do PT ele defende algumas bandeiras. Né? Nós temos aí as bandeiras do MST, bandeiras LGBT, bandeiras dos sindicatos, bandeira das feministas. Então eles defendem essas bandeiras. Né? E aí o que acontece? Geralmente o governo ele usa políticas públicas, dinheiro do dinheiro que deveria ser investido, talvez em infraestrutura, saúde, educação. Muitas vezes ele usa o dinheiro para destinar, para beneficiar essas bandeiras a qual ele defende. E aí, no final das contas, né, acaba que nós pagamos o preço. Né? Aí nós tínhamos aí, né, o governo anterior que também defendia suas bandeiras. Né? Nós tínhamos o agronegócio, que era uma das bandeiras que ele defendia e sempre defendeu, a bandeira dos evangélicos, a bandeira de muitas outras bandeiras aí, bandeira da questão de ser um pouco mais contra ali o aborto e entre outras. E aí esses presidentes, eles acabam destinando muita verba, né, para esses movimentos que eles defendem. Aí já esse atual defende também a bandeira da cultura, e aí destina muita verba também para a cultura. E aí a gente fica assim, porque igual eu falei para vocês ontem, essa parte financeira não deveria ser tratada com emocional. Mas muitas das vezes o que acontece é que os nossos governantes, isso é prefeito, vereador, governador, todos eles entram pelo mesmo caminho, né? E acabam usando a verba pública para atender as necessidades, muitas das vezes emocionais, que eles têm. E isso traz sérios prejuízos para um país. Né? Porque qual que é mais fácil? Eu dar o peixe para você ou eu te ensinar a pescar? Eu dou o peixe para você enquanto tem peixe. E quando acabar o peixe, vai morrer você e eu de fome? Mas se eu te ensino a pescar, você vai pescar e nunca vai faltar peixe na sua mesa, porque você aprendeu a pescar. Então, eu penso que o ideal seria investir em empresas, em empregos. Né? Se o cara é um empreendedor, nós vemos aí vários empreendedores, pessoas que têm um desejo de crescer, não tem apoio. Né? A pessoa tem um desejo aí de abrir um negócio, uma empresa, não tem apoio, ele não consegue. Ele vai no BNDES e não consegue um financiamento. Né? Às vezes você tem uma ideia brilhante e aí você quer tirar isso do papel, você quer
montar uma empresa, mas você não tem esse apoio do governo para você montar o seu próprio negócio. Então, no meu ponto de vista, ajudar as pessoas é investir nessas pessoas para que elas possam produzir. Entenderam? Porque imagina se nós tivéssemos mais empreendedores, nós tivéssemos mais empresas, mais pessoas abrindo negócios, né? Você poderia estar abrindo um negócio para você, né? Você poderia estar aí contratando pessoas para trabalhar para você. Mas nós não temos esse apoio de nenhum. Vocês podem observar que esse tipo de apoio ele é muito pequeno. Digamos que o governo lá investe lá 0,5% nesse tipo de negócio. Né? Por que isso? Né? Por que não gerar emprego para a população? Né? Então eu penso que tinha que gerar emprego. Mais e mais e mais e mais. Imagina se nós fôssemos um país que tivesse mais emprego do que pessoas desempregadas. Nós teríamos salários melhores. Nós seríamos mais bem pagos, mais bem remunerados. Porque faltava gente para trabalhar, porque tinha emprego para todo mundo. Né? Hoje nós vivemos uma guerra, onde tem uma vaga de emprego para 250 pessoas que está desempregado. E aí a empresa paga um mísero salário, né? E as pessoas, infelizmente, são obrigadas a aceitar. Exatamente porque está desempregado. É melhor trabalhar do que passar por dificuldade, né? Passar fome. Então a gente aceita qualquer coisa. Então eu penso que deveria mudar essa metodologia. Entendeu? Eu sou meio assim contrariado com essa forma de governança, né, desse povo. Porque eles não governam, eles governam para o povo, mas para algumas pessoas. Né, para alguns grupos de pessoas. Eles não governam para todas as pessoas. É igual eu disse para vocês, né? Mudou quem está no cabo do chicote, mas o chicote é o mesmo, seja para um lado ou para o outro. Meu pai sempre fala esse ditado. Meu filho, não preocupa com isso não, só mudou quem está no cabo do chicote. O chicote é o mesmo. Ou ele vai pegar o Chico ou ele vai pegar o João. Não importa, ele vai continuar batendo de alguma maneira. Não existe ninguém bom 100%. Ou ele ajuda um grupo de pessoas, ou ele ajuda outro grupo de pessoas. Ajuda um, despreza o outro. Ajuda o outro, despreza o outro. Sempre foi assim. Ou não? O que vocês acham? Vocês pensam diferente de mim? Pode dar a sua opinião. Professor, eu penso que política é um trem meio complexo, meio difícil de dizer, mas eu sou meio radical. Eu acho que o chicote pega só os pobres. Não pega o Chico, pega o Francisco, o João, mas o Marcos, que tem o nome mais bonito, o Paulo, não pega, não. No final das contas, quem sofre as maiores consequências são os mais pobres. Infelizmente. Eu também concordo com o nosso amigo Daniel, professor. O chicote que bate em Francisco, bate em João também. Mas o povo pobre realmente sofre mais. Dependendo do governo também, sofre menos, né? Aí vai da administração. Aliás, eu não sei, assim, é um âmbito da política. Eu não sei quem que é o nosso presidente, se é os de toga preta ou se foi o que foi eleito, entendeu? Porque o Senado e os deputados não jogam, não votam, não criam mais leis. A toga que está criando. Agora vão liberar as drogas, vão liberar o aborto. Não, vou ficar quieto que é melhor. Você falou tudo, viu, Daniel? Nós precisamos de gente, né, de cunho lá no Senado para mudar isso aí. Porque o Senado Federal está dobrando. O Senado Federal deveria ser o senhor que ditava as regras. Porque o Senado foi escolhido pelo povo. O Supremo não foi escolhido pelo povo. Quem foi escolhido pelo povo é o Senado. Então o Senado deveria ditar as regras. Mas a gente vê o oposto, né? Quem está ditando as regras não é o Senado. O Senado está debruçando. Assim, entrando na lei do aborto. Eu sou totalmente contra o aborto? Não.
Uma criança que vai nascer sem um órgão, sem um trem que vai criar um problema para a mãe, para o pai, eu sou totalmente a favor. Mas essa lei de Uma amparo a pessoa essas que é pessoas já uma, existe, Daniel. uma pessoa que é estuprada, que foi num ato que não foi concebido, se a mãe achar que não deve ter o filho também, não sou, não sou contra, porque só quem sofre que vai saber o que é a dor. Mas, então, vai acabar os preservativos, os anticoncepcionais, as injeções que o governo daqui, se o governo dá. Então, se vai liberar o aborto da pessoa engravidando que é o equivalente, não precisa de concepcional, de camisinha, de injeção, de nada, de método anticoncepcional, libera logo tudo, escancara. Aí o que acontece, Daniel? Para esses fins que você falou, já existe a lei que ampara a mulher. Para isso aí já existe. O que eles querem não é isso aí. O que eles querem é um liberalismo total. Ah, engravidou, não quer o filho, vai lá e tira. Então, assim, a gente vê que é algo que é bem mais profundo do que o que a gente está imaginando, né? O Eduardo levantou a mão, pode falar, Eduardo. Professor, pedindo a palavra aqui um pouquinho, às vezes o áudio fica meio ruim, porque eu tô em lugar aberto por causa desse calor, né? Tô numa praça pra assistir a aula. Mas, assim, que nem vocês falando de chicote, eu penso igual, e a questão é que, tipo assim, a corda, ela sempre vai arrebentar pro lado mais fraco, né? Como diz o ditado. E não só em relação à política, como em algumas empresas privadas, assim, relacionadas a isso que está escrito nesse slide aqui aberto, tem empresa que eles utilizam até meta, assim, para a questão de reconhecimento de colaborador, né? Então é onde que às vezes segura ali até o máximo possível, e às vezes você precisando, você vê que às vezes tem um sindicato ali que fala que apoia o colaborador, muitas das vezes puxa mais para o lado da empresa. Então, o mesmo cenário que a gente vê em relação política, em algumas empresas privadas aí, tipo, multinacionais, né, não é tão diferente. Eu falo assim, baseado também no cenário que eu vejo, que eu trabalho lá, que acontece dessa forma, né. É igual vocês disseram aí, a corda que bate em Chico também bate em João, mas se o nome for mais bonito, a ponta do chicote não chega nele. Verdade, Eduardo. O Eduardo falou uma coisa interessante, né? Ele falou sobre os sindicatos, né? Vai voltar o imposto sindical também. Agora estão falando que vão voltar o seguro DPVAT, né? Que era aquele seguro obrigatório que existia lá no passado, que a gente pagava. Vai voltando, né? E eles estão conseguindo voltar isso através de onde? Da toga, né? Michele, pode falar. Professor, esse negócio aí do sindicato meio que já voltou. Eu já pago já um valorzinho lá pro sindicato. E aí, quando eles foram lá fazer uma reunião com nós lá e falam um monte de trem lá, conseguiu até me convencer a pagar um valorzinho lá a mais para poder, tipo, ter uns benefícios lá, que eu nem sei se compensava eu ter aceito, mas eu aceitei. Eu conheci um sindicato que funcionou por 30 anos e todo o dinheiro que entrou no sindicato foi desviado para os presidentes do próprio sindicato. E sabe o que? Qual era o presidente, os presidentes que passaram pelo sindicato? Eles não conheciam nada de lei. Nada, nada, nada. O dia que o presidente do sindicato foi aposentar, ele me procurou para dar um auxílio para ele aposentar, porque não sabia aposentar nem ele. Imagina as pessoas que pagavam o sindicato. Mas eu conheci 3 presidentes que passaram pelo sindicato e todos eles saíram com um carro novo do sindicato. O prédio que era do sindicato, no final das contas, que o sindicato conseguiu ao longo dos 30 anos, ficou para a secretária. Porque ela entrou na justiça querendo receber o direito dela e o sindicato teve que dar o prédio para pagar. No final das contas, o sindicato não tinha absolutamente nada. Ele arrecadou mais de 1 milhão em 30 anos e não tinha absolutamente nada, porque as pessoas foram pegando o dinheiro do sindicato. E aí, quando a gente fala de sindicato, né, o sindicato, ele vai lá na empresa, o presidente do sindicato, eu já vi isso acontecer demais.
para negociar a questão do salário dos funcionários. Aí o cara do sindicato, ao invés de negociar para ajudar os funcionários, o cara da empresa fala, não, vou te dar 200 mil na sua conta para você ajudar a empresa aí, porque aí ao invés da gente aumentar 10% no salário deles, a gente aumenta 5%. E aí esses outros 5% a gente deixa mais para frente. E aí o cara do sindicato vai ganhar mais dinheiro com a farsa que ele está fazendo ali, com a negociação com o cara da empresa. E a empresa também, ao invés de pagar para os colaboradores 2 milhões a mais no final do ano, vai pagar só 200 mil para o cara do sindicato. Entenderam? Então o sindicato não vem para amparar o trabalhador, muitas vezes ele vem para prejudicar ainda mais o trabalhador. Então assim, eu nunca gostei de sindicato, sinceramente, eu repudio o sindicato. Exatamente por conta das pessoas que eu conheci dentro dessas organizações que eu tenho repulsa, sinceramente. Talvez não seja todos, né? Mas os que eu conheci, infelizmente, causa repulsa. Eduardo, pode falar. Na grande maioria do sindicato, pelo menos o contato que eu tive é dessa forma aí. Parece que é até um monopólio de sindicato, né? Trabalhar dessa forma. Tanto que também é triste, é curioso aquela situação que você acabou de citar aí. Por exemplo, o governo faz um reajuste no salário mínimo ali, que dá ali 11%, vamos dizer assim. Aí o sindicato vai fazer esse repasse para você, tipo, 5 meses depois, que é o CID que eles falam, né? E muitas das vezes também, tipo, bateu o martelo com 11, a empresa vai te repassar 5%, 4%. E se você participa de algumas reuniões de meta, né? Que até aumento salarial para colaborador é meta de algumas empresas também. Então, eu posso liberar 5 ou 6 esse ano ou esse mês. E acaba que fica nessa, tipo, banco de horas também. 10 anos que eu tenho de experiência com um sindicato, que ele vai lá para a gente optar, né, por banco de horas ou hora extra, etc. Eu nunca vi uma eleição, assim, eu nunca cheguei a participar e votar e falar, não, eu quero ser contra. E já vi muita gente falar que é contra, mas no final das contas sempre bate o martelo para o lado mais positivo para a empresa do que para o colaborador, porque até nessa questão de banco de horas, chegou no fechamento ali, eles ficam aquela loucura para zerar a hora de todo mundo, fazendo o pessoal ficar em casa, para não ter que repassar esse valor de horas trabalhadas extras, né? Então, banco de hora que eles falam que é privilégio do colaborador, às vezes parece liberdade, mas não é bem como. É uma utopia, né? Eu gosto de falar que é uma utopia, porque na teoria funciona bastante. Mas na prática, ali, quando a gente está vivenciando, a gente vê que o buraco é sempre mais embaixo. Aí essa questão aí do repasse aí, fechou em 11, e o sindicato reúne, faz aquela reunião, 5 meses depois eles te liberam 4, 5%. Isso aí só lesa o colaborador e a gente vai ficando cada vez mais indignado, né? Mais à mercê desse sistema. Infelizmente, a gente vê assim, a narrativa é de que o sindicato é para ajudar o colaborador, mas no final só dá amparo para que os empresários aí dessas, principalmente das empresas maiores aí, possa cada vez, né, tipo assim, é um amparo para eu poder tirar ainda mais do trabalhador. Não, eu preciso amparar aqui, então vamos usar esse cara aqui. Então, para amparar o nosso erro, né, que nós vamos aqui cometer. E aí é aquela questão que eu disse para vocês. O meu sonho é que nós tivéssemos um país onde tivesse muito emprego e poucas pessoas, né, à disposição para ocupar essas vagas de emprego. Aí sim, a nossa vida seria bem melhor, porque aí a gente poderia escolher onde trabalhar, poder escolher qual salário a gente poderia ganhar, né? Porque hoje a gente infelizmente não pode escolher. Se a gente começar a escolher, a gente vai passar fome, porque infelizmente a, a gente não tem opção. Ou a gente trabalha naquilo que tem à disposição, ou a gente vai passar por necessidade. Então, a grande maioria hoje vive dessa forma. Isso é lamentável, né, gente? Mas voltando aqui, né, para o nosso tema, nós até fugimos um pouquinho. Desculpa, pessoal, às vezes a gente acaba, né, saindo um pouquinho do tema aqui. Mas é importante também para a gente trocar umas ideias, né, esclarecer algumas ideias. Isso é muito bom, né? E vocês participam aí, fica melhor ainda, né, quando vocês dão sua opinião. É sempre muito válida.
a sua formulação é a seguinte. Então, vamos falar da formulação aqui do valor presente líquido. Então, o valor presente líquido, aí vem, né, o FCO, mais o FC1. Aí eu não vou esclarecer muito, não vou entrar muito no mérito desse cálculo aqui, né, porque a gente não vai desenvolver esses cálculos nessa matéria. Exatamente por conta, se a gente fosse entrar nos cálculos de cada um, a gente perderia muito tempo e eu não conseguiria passar nem outras partes aí importantes de investimento para vocês. Em que, né, a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, aqui nós temos, aí eu vou falar aqui, né, aqui no caso essas siglas que estão aqui logo acima. Então, o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, e o FCO, que é o fluxo de caixa inicial. Assim, observe que você tem um investimento a ser feito e que terá, enquanto retorno, 10 mil, 2 mil, 3 mil e 5 mil ano a ano. A atratividade mínima para que você faça qualquer investimento é de 12% ao ano. Então, quando a gente fala de atratividade mínima, seria eu analisar, eu vou fazer um investimento e no mínimo esse investimento tem que me render, no mínimo dos mínimos, 12% ao ano. Se ele não me render 12% ao ano, no mínimo, o mínimo 12%, ele não é um investimento atrativo, ele tem que me dar de retorno acima dos 12%. Então, 12%, 13%, 14%, 15% ao ano. Tá? Aí nós temos o VPL é igual, menos 10 mil mais 2 mil vezes 1,2 ao mês, né? No caso aqui ele está elevado a 1 porque seria 12 meses, né? Elevado a 1 aqui, a uma certa potência, mais 3 mil dividido por 12 elevado a 2, mais 500, né? Dividido por 1,12 elevado a 3. Aí se a gente fosse entrar nisso aqui, gente, a gente ia ficar muito tempo aqui para vocês aprenderem isso aqui. Mas não é tão importante isso aqui não. Assim, não é tão importante nesse momento, nessa matéria. Porque se a gente fosse entrar no mérito das contas de todos eles, a gente precisaria ter aí pelo menos umas 30 horas a mais, né, no curso para poder a gente passar os cálculos. E a gente precisa passar também um conteúdo a mais aí para vocês, então a gente vai passar só o básico aqui mesmo. Então o resultado dessa operação será de R$ 2.263,81, o que representa menos de 12%, portanto não deve ser um investimento a ser considerado, certo? Então ela ficou abaixo dos 12%. Não seria um investimento bom. Para esclarecer melhor, né, em outras palavras, se você vai fazer um investimento, aí você vai analisar, por exemplo, você vai investir R$100, aí você faz as contas. Eu vou investir R$100 em 12 meses. Quanto isso vai me render de juro? Imagine que você vai investir R$100, né, ao juro, a uma taxa de juro aí de 0,5%, só para vocês entenderem. Né? Então você daria ali, vamos arredondar o cálculo, uma taxa de 1%. Então de R$100, né, daria R$1 ao mês. Então no final do exercício, no final de 12, você teria R$12. E se é 1%, no final, né, de 12 meses, daria 12%. Então seria muito baixo. Então eu não investiria, porque seria muito baixo. Mas se desse 13 já seria ideal, né, se desse 13%. Aí no caso daria então ali pouco mais de R$1 por dia.
né? R$1,20, R$1,15. Só para vocês entenderem, estou falando um valor pequeno, né? Para vocês entenderem. Taxa de juro interna de retorno. É uma metodologia analítica que tem por objetivo determinar o percentual de lucratividade de uma aplicação financeira que já apresenta entradas e saídas do seu capital. Assim, é necessário ter, enquanto ferramenta de comparação, algumas taxas, como a TMA, que vimos acima, né? Logo aí o exemplo acima, que é a taxa, né, de até 12% no mínimo anualmente. Para que se possa averiguá-la, você irá precisar de uma calculadora financeira ou mesmo Excel, uma vez que a sua formulação é. Nós aprendemos, né, fazer isso aqui no Excel no curso passado. Então é o fluxo de caixa, a taxa de juros, né, que é o período, aqui no caso é o I, que representa o período em que será feito o investimento. O I geralmente representa taxa de juros também, por isso que eu falei taxa de juros aqui, desculpa. E o N, que é o período final de um investimento. Essas siglas também a gente consegue encontrar elas lá no Excel, através de uma fórmula do Excel, e a gente consegue também na calculadora científica. A gente aprendeu a fazer esses cálculos aqui lá no Excel numa outra aula passada, aí tem até alguns vídeos, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando para vocês lá o link dos vídeos da aula do curso passado, para vocês verem como que faz isso aqui lá no Excel. Eu não vou entrar nesse mérito aqui também não. Bom, eu trouxe aqui uma mensagenzinha, né, para vocês hoje. Você não poderá encontrar nenhuma paixão se te conformas com uma vida que é inferior àquela que é capaz de viver. Mandela. Profundo, né? Você não poderá encontrar nenhuma paixão se te conformas com uma vida que é inferior àquela que você é capaz de viver. Então, nós não podemos conformar, talvez, com coisas tão pequenas ou com algo que talvez está muito pequeno diante da nossa capacidade de se apaixonar por algo maior, né? Por algo que é grande ou por algo que é grandioso. Então, você pode ser melhor a cada dia, você pode melhorar, né, a sua vida a cada dia. Então, eu acredito piamente nisso, que eu posso melhorar a minha vida a cada dia, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso olhar para a minha vida e falar assim, não, eu quero essa vida para mim, não, eu quero uma vida melhor, certo? Então, assim, é uma mensagem aí de Mandela. A gente sabe o quanto aquele cara passou, né, por algumas dificuldades ali, teve grandes superações na vida e traz aí, né, um exemplo para a gente, que é nunca desistir e sempre querer avançar na direção de ser melhor, né, de conquistar, de fazer algo grande. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês agora um vídeo. Alguma pergunta até aqui? Tudo tranquilo? Eu vou passar um vídeo aqui falando sobre CDB. É um vídeo muito bom. Assistiu o filme dele, professor, do Mandela? Não, eu já li um pouco sobre ele, mas o filme mesmo em si eu não assisti, não. Ah, o filme é muito bom, hein? Você tá doido com aquele filme daquele cara. Eu vou assistir então. Tem na Netflix? Agora eu acho que já tem, porque a minha eu tenho uma IPTV, ela sai bem antes de sair do cinema, desses trens, sabe? Ah, entendi. Mas eu acho que na Netflix já tem, professor, acho que já tem. Que legal. Eu vou procurar depois para ver se eu consigo assistir. A gente tem Amazon e tem Netflix. Depois eu vou ver se eu consigo. Eu vou passar um videozinho aqui falando Notícia sobre bombástica. O STF declarou constitucional Espera aí só um minutinho. o artigo do CPC que autoriza o juiz determinar
CDB? Eu DB. E você? Eu DB. E você, DB? É claro! Se você não entendeu absolutamente nada, este vídeo foi feito para te ensinar qual é o melhor CDB para você. E quando esse vídeo chegar em 5 mil likes, a gente vai liberar um presente especial para você. Clica no like, ajuda a gente a Fudência, o maior curso de finanças que já existiu. Sobre compartilhar tudo que a gente aprendeu com a Me Poupe e com você. Lembrando que esse vídeo tem que ter comentário Fica Gus, porque senão ele vai embora. Se tiver menos de 100 comentários, esse vai ser o primeiro e último. Então, para começar, Gus, explica o que é CDB. Eu já vou começar falando uma frase para você nunca esquecer o que é CDB. Consigo emprestar dinheiro para o banco? Consigo emprestar dinheiro para o banco? Então, sim, CDB é um tipo de investimento sem risco, ou com risco extremamente baixo. Inclusive, tem muitas pessoas que acham que investimento é tudo arriscado. Isso não é verdade. O CDB é como se fosse um upgrade da poupança. Quando você coloca o dinheiro na poupança, o banco está pegando aquele dinheiro e emprestando para outras pessoas. Só que ele te devolve muito pouco. O que acontece quando você coloca o dinheiro no CD bom e não no CD bosta? É que você consegue ter uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Mas ainda é você emprestando dinheiro para o banco e emprestar para outras pessoas. Qual é a maior dúvida dos alunos da jornada, mesmo tendo um monte de aula, o que fica na cabeça deles? Nath, uma das principais perguntas que a gente recebe é com relação à segurança. Porque o brasileiro está muito acostumado com a poupança, né? A gente acredita, tem essa crença de que a poupança é o melhor lugar, que a poupança é seguro. Mas o CDB, ele é muito seguro porque, assim como a poupança, ela também tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que garante que você vai receber o seu dinheiro de volta caso alguma coisa aconteça com aquele banco, com aquela corretora, com aquela instituição. Até 250 mil. Sim. Então, se você pensou, poxa, eu tenho 10 mil, então eu tô seguro? Sim. Nossa, eu tenho R$1 milhão, vou colocar tudo no mesmo CDB? Não. Nath, uma coisa importante é que o FGC ele vai te devolver o dinheiro que você tem investido até o limite de 250 mil, isso é muito importante. O dinheiro que você investiu e mais os juros, desde que não passe o limite de 250 mil reais por instituição financeira. Mas, Natália, Gustavo, onde eu invisto? A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra você é, muito em breve, você nem vai mais precisar fazer essa pergunta, porque o aplicativo já vai resolver isso pra você. Não é uma lenda desta paixão. O aplicativo é real. E muito em breve vai ter o lançamento e quem chegar mais cedo na lista de espera vai entrar mais cedo também. Então já pega a lista de espera aqui e já tem um monte de beta tester testando. Você é beta tester? Na verdade, não. Por causa do iOS. Não tem ainda pro iOS. Por enquanto, os beta testers estão todos no Android. Enquanto não tem app, aonde a pessoa vai? Historicamente, os grandes bancões, assim, tipo Banco do Brasil, Itaú, todos esses bancos que a gente conhece, eles normalmente têm CDBs muito ruins. CD-bostas. Os famosos CD-bostas. Depois de toda essa revolução que Me Poupe, que Natália Arcuri tem feito, informando e dando conhecimento para as pessoas, hoje, até mesmo os bancões já têm alguns CDBs que são até bacanas. Viva a revolução! The revolution is coming! Eu não recomendo bancão. Porque assim, é claro que melhorou, Sim. Mas você ainda não encontra CD bons igual você encontra nas corretoras de valores Exatamente. e bancos digitais. O que é uma corretora de valores? Pra galera perder o medo disso. Melhor forma de você entender o que é uma corretora de valores, pensa num supermercado. O supermercado tem uma série de produtos ali de diferentes marcas. E aí você pode escolher quais produtos são interessantes para você. É uma receita? Você vai fazer um purê de batata? E se você vai fazer um purê de batata, por que você vai comprar inhame? É exatamente isso. No supermercado você tem opções, diferente de uma loja que só vende aquele produto X. Eu coloco manteiga no meu purê de batata. Não me julgue. 1, 2, 3, vaza. E você vai poder escolher no supermercado qual é a manteiga que cabe no seu bolso, qual tem a melhor qualidade. A mesma coisa para corretoras de valores, só que em vez de manteiga, são investimentos de prateleira que fazem parte da renda fixa, do qual o CDB faz parte. Renda fixa, basicamente, é toda vez que você empresta dinheiro para um banco ou para o governo e recebe esse dinheiro de volta com juros. Então, a corretora é digital. Importante, explica isso porque a galera vai sair na rua perguntando, tipo, tem uma agência de corretora aí? As corretoras, elas normalmente funcionam através de aplicativos, sites, tem um monte aí no mercado, você pode pesquisar na internet e encontrar uma que faça sentido para você. Tem que prestar atenção nas taxas que são cobradas, algumas têm algumas taxas. E tem os bancos digitais.
E tem bancos digitais também que são opções interessantes. Também uma série de bancos digitais que você não tem agência física, mas você funciona exatamente como um banco normal e que você tem ali nos aplicativos as aplicações, conta corrente, cartão de crédito, tudo que um banco normal te oferece, os bancos digitais também oferecem, só que com um custo muito menor, porque eles não têm agências. E uma coisa importante, os bancos digitais, eles têm muitas vezes parcerias com caixas eletrônicos. Esses caixas 24 horas, então você tem a possibilidade de tirar dinheiro também, caso você precise de dinheiro em espécie. Não tem esse problema, o fato de não ter agência. Nesses bancos digitais, você precisa ter muita atenção para entender se estamos falando de um CDB ou se estamos falando de um fundo de renda fixa. Recentemente, muita gente viu o dinheiro despencar nas tais das caixinhas do Nubank. Sim. Porque não se tratava de um CDB. Nem bom, nem bosta. Simplesmente não era um CDB. Se não é CDB, não tem segurança. Simples assim. E como que cargas d'água a pessoa vai saber qual que é o melhor CDB para ela quando ela entrar na corretora e ver isso? Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. É muito importante você ter a sua meta bem definida para entender que aquele produto serve para você. Assim como no supermercado você entra, você tem que saber o que você precisa para sua casa. Antes de saber qual é o produto, porque você não sabe, você tem que saber que receita você quer fazer. Então você quer comer um prato como, por exemplo, ter a sua reserva de emergência? Você quer ter um prato, por exemplo, como fazer uma viagem de lua de mel daqui a 5 anos? Quer comer o prato de aposentadoria daqui a 15 anos? Ou seja, que meta você tem em mente? Então a pessoa precisa saber que tipo de investidora ela é, ou seja, quem é ela na fila do banco. Alguns dos casos mais comuns são a pessoa que quer investir todos os meses, a pessoa que quer investir uma única vez, quer se aposentar, aquele que já está no burro da sombra, assim como o Nath. Pessoa que está investindo para os filhos, aquela pessoa que é catastrófica, que acha que a Selic vai cair, que a Selic vai subir. Sim. Quem está construindo uma reserva de emergência e aquela pessoa que nem sabe o que quer. Para cada tipo de pessoa e de meta, tem um tipo de CDB específico. Sim. A gente vai fazer o exercício agora, classe, de conexão de pontos. De um lado você vai ter a pessoa, do outro investimento. E o que o Gus vai te ensinar agora é para qual tipo de meta é o melhor tipo de investimento. Incrível, eu sei. Já se inscreve no canal. E se você, por acaso, lembrou de alguém que tem uma meta específica, seja viajar, seja parar de trabalhar, seja dar o pé na bunda do chefe, já pega esse vídeo e faz o quê, Gustavo? Compartilha, gente. Joga essa informação pro mundo. Entra naqueles grupos de WhatsApp que só serve pra fazer fofoca do BBB e faz uma fofoca decente. Começando para aquela pessoa que nem sabe o que quer. Ou que tem dinheiro na poupança ainda. Qual é o CDB mais indicado? CDB de liquidez diária, pagando pelo menos 100% do CDI. Calma, eu vou explicar. O que é liquidez diária? É quando você tem acesso ao seu dinheiro de forma imediata, de forma diária. Então, é muito importante, no caso de você não saber o que quer, você poder movimentar esse dinheiro uma vez que você se decida. Exato. Então, liquidez diária é extremamente importante. Como é que você vai saber que o CDB que você viu lá, que paga no mínimo 100% do CDI, é de liquidez imediata? Normalmente vai aparecer liquidez imediata ou vai aparecer liquidez D mais 0. Este é o CDB para você que não sabe o que quer ou para quem quer construir uma reserva de emergência. Sim. A reserva de emergência é aquele dinheirinho que vai salvar você da vida, das coisas que acontecem. Quer saber como montar sua reserva de emergência? Veja esta aula gratuita que está aqui. É extremamente importante para a reserva de emergência você também ter acesso rápido a esse dinheiro. Porque quebrei o pé, preciso pagar o médico, você tem que ter acesso ao dinheiro e ele não pode estar preso no investimento. Tanto exemplo, né? Já quebrou o pé alguma vez? Eu já quebrei o pé. Eita. Essa informação, se não tiver essa informação, você corre. Porque com certeza é uma cilada. Estão querendo esconder de você porque certamente é um CD bosta. Porque apareceu lá um CDB no Bradesco e aí eu comecei a buscar lá, tipo, qual é a rentabilidade? Não aparece nem por um. Denuncia seu bancão aqui. Cantinho do pensamento é pouco pra essa cambada! Bom, aquelas pessoas que gostam de acompanhar a macroeconomia e pensam que a Selic vai cair, a Selic vai subir. Para essas pessoas, é interessante, principalmente no caso da Selic caindo, você ter o CDB pré-fixado. Porque o pré-fixado,
a taxa ela é fixada antes, ou seja, você sabe antes quanto que vai render. E lá nas corretoras normalmente aparece 13% ao ano, 14% ao ano, 15% ao ano. E no momento em que a taxa Selic está alta, como está agora, você consegue encontrar CDBs pagando muito bem, pagando aí 15%, alguns até de 16% apareceram no finalzinho do ano passado, também para cá. E você vai conseguir manter essa rentabilidade por muito tempo, mesmo que a Selic caia. E isso é bastante interessante. Para aquela pessoa que está investindo para os filhos, tem uma meta mais longa, ou então tem uma meta mais longa, às vezes até também de independência financeira, um CDB IPCA+, é interessante. Porque o que é IPCA+? O IPCA é o principal índice de inflação do país, né, do Brasil. O CDB desse tipo, ele normalmente acompanha a inflação, ou seja, ele vai render para você a mesma coisa, então vai equiparar com a inflação e vai te pagar alguma coisa a mais. Por isso se chama IPCA+. Mas esse dinheiro não vai subir? Esse dinheiro não vai cair? Não vai, porque é renda fixa. O dinheiro estará lá no período final. Lembrando que esse tipo de CDB que o Gustavo está falando, que não é o de liquidez imediata, tem um negócio chamado vencimento. Vocês vão fazer um acordo, você e o banco. Lembra que você está emprestando dinheiro para o banco? Logo, o banco é obrigado a te devolver até 250 mil reais. É um contrato. Então, você está emprestando dinheiro para o banco para que ele empreste para outra pessoa. É o banco te dizendo, olha, estou pegando esse dinheiro com você e vou te devolver na data tal. Daqui exatamente isso. 4 daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, 3 anos. Ai, mas e nesse momento, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, o banco quebrar? Você vai receber todo o dinheiro com a rentabilidade até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. Agora eu entendi! E finalmente, para você que assim como eu, já está com o burro na sombra, você nem precisa mais trabalhar. Você trabalha só para assustar seus próprios faróis e fazê-los brilhar cada vez mais, obviamente. Qual é o melhor investimento para essas pessoas ou para quem está planejando chegar lá, mas ainda falta um pouquinho? Nesse vídeo, como a gente está falando sobre CDB, é importante dizer para pessoas que estão nessa situação, que já têm um patrimônio, o CDB não é o investimento mais recomendado. Por quê? Como ele tem vencimento e você vai receber aquele valor só na data, como foi falado, ele não te paga um rendimento mensal. Você pode sim investir uma grana alta, uma bolada, e vai receber uma bolada maior ainda num determinado momento, mas você não recebe ali um rendimento mensal, e o que pode ser mais interessante para manter a sua vida no dia a dia. Mas então qual que é o melhor investimento para quem está com o burro na sombra? Falaremos sobre isso em outros vídeos. Outra coisa importante se dizer tem muita gente que deixa de investir em CDB porque fala, poupança não tem cobrança de imposto de renda. Mas é bem aquela coisa, moça bonita não paga, mas também não leva. Então assim, hoje qualquer CDB de liquidez imediata está pagando pelo menos 60% mais que a poupança, mesmo com a cobrança do imposto de renda. Então, é muito pouco inteligente. Ah, estamos de burra! Tô dizendo que você ainda não teve acesso ao conhecimento, mas que agora você tem. E com esse conhecimento, se seu dinheiro continuar na poupança, aí você é burra mesmo. Não espero menos de você quando você for fazer seus vídeos, hein? Ou seja, para você que quer juntar dinheiro, investir, ver o dinheiro crescer para os seus filhos, ou seja, metas de longo prazo, vale a mesma coisa para quem quer se aposentar, ou seja, juntar dinheiro, fazer o dinheiro crescer para você, até porque no CD Bons, se tem um lugar que meu filho juro composto trabalha aquele menino, é em CD Bom. Vem dar bom dia aqui pro seu tio Gustavo? Não. Menino do capeta. Bom, pessoal, deu para entender um pouquinho, né, sobre CDBs. E a gente vai, né, eu quis passar esse vídeo hoje para chamar a atenção de vocês, né, a respeito desse tema. E a gente vai estar abordando, né, esse assunto na próxima semana. A gente vai estar falando um pouco mais sobre os CDBs, essas rentabilidades. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Professor, eu não sei se o senhor lembra que no curso passado eu falei para o senhor que eu ia fazer um negócio lá do CDB cartão de crédito. Eu coloquei R$400 no CDB cartão de crédito, mas é assim, eu não desbloqueei a função crédito, não uso o cartão de crédito, mas eu fui lá para fazer um teste, R$400, porque eu estou prestes a pegar um dinheiro daqui uns dias,
agora dia 30, agora faz 4 meses. E aí, professor, o que acontece? Eu já me rendeu 13,80. Já me rendeu 13,80. E assim, eu tenho a opção lá do crédito, se eu precisar usar, eu desbloqueio o cartão, eu uso os R$ 400 na hora. CDB Mas imediato. assim, não, eu uso ele como o cartão, eu investi na função CDB crédito, aí eu tenho ele como crédito. Entendi. Aí se eu não pagar o cartão de crédito, depois de 3 meses, o banco recolhe ele, entendeu? Que é certo e justo, eu usei e não paguei a fatura do cartão. Então, assim, mas vai que uma hora eu preciso desses R$ 400, aí eu tenho lá os R$ 400 como crédito para me comprar. Mas eu não desbloqueei o cartão de crédito, eu só coloquei para me fazer o teste. 2 anos. Vai render 100%. Daqui 2 anos eu vou pegar os R$ 400 ou o dinheiro que eu tiver. Aí eu pensei, porra, se fosse 4 mil, eu já tinha 130. Se fosse 40 mil, eu tinha 1.300, porra. Aí minha mãe fala, mas só isso. Eu falo, mãe, meu dinheiro vai render, eu ponho lá. Esse dinheiro é um dinheiro que você não vai usar, não pretende usar. Se eu for sacar ele... Se você tivesse 80 mil, você tava com 2.600. 2 salários mínimos todo mês, com Pois 80 mil investido lá. Se eu for sacar hoje dos 3, eu saco, parece que só 4. O imposto de renda como um pouco, sabe? Aí, mas eu pus lá para fazer um teste. Eu tô gostando, rapaz, desse negócio, porque tá quieto lá, tá rendendo. Se eu precisar usar, eu não vou perder para o imposto de renda, porque eu vou usar como crédito, depois eu pago a fatura direitinho normal. A Débora abriu uma conta para os meninos, para Manu tem 15, o Miguel tem 10. Ela abriu no Nubank e um no C6. Todo mês que ela paga a pensão deles, ela obriga eles a colocarem R$ 5 na caixinha. A caixinha eu não sei como é que funciona, eu não mexo. Mas assim, você não pode sacar final de semana também, você não saca, eu sei que dá um rendimento bom lá. O Miguel colocou R$ 20, tem 2 meses, já tá ganhando 2,30, parece. E o CDB ainda é melhor ainda, viu? Do que a caixinha. Mas como eles são menores, o CDB, acho que eles não podem, são menores de idade. A gente vai analisar isso aí com mais cautela e na próxima semana a gente vai falar muito sobre isso. Pessoal, amanhã eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Já está programado, então amanhã às 18 horas já vai cair uma atividade para vocês, né? Tem a apostila, vocês vão ler lá a apostila, vão responder as atividades. Amanhã nós não teremos a nossa aula online, então a gente vai ter a atividade, combinado? E aí vocês façam essa atividade amanhã, a gente vai estar conversando aí no grupo também. Se surgir alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês, certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Excelente final de noite. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Michele. Até mais. Amém, professor. Fica com Deus também. Obrigado. Um abraço.